Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar os conceitos que já conhecemos de engenharia de dados e começar a conectar os pontos. A ideia aqui é, sabe, pensar junto sobre como essa área toda evoluiu e, mais importante, para onde ela está indo. E a gente já começa com uma provocação, uma tensão que eu acho que todo mundo que trabalha com dados já sentiu. A gente vai sair um pouco da solução puramente técnica para mergulhar nos desafios que aparecem depois que tudo está funcionando. E olha, esses desafios são cada vez mais sobre pessoas, não sobre máquinas. Ok, mas para a gente entender o presente e o futuro, a gente precisa dar um passinho para trás e voltar lá na origem de tudo. Então, vamos ancorar a conversa no problema fundamental que a engenharia de dados nasceu para resolver. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual era a bagunça? Sabe, qual era o caos que precisava de ordem? Porque se a gente entende a dor original, a gente entende o propósito de tudo isso. A resposta é essa aí, o tal do dilúvio de dados. Pensa só, os bancos de dados tradicionais, os mais antigos, eles simplesmente não aguentaram o tranco. Eles não foram feitos para lidar com o que a gente chama de os 3 Vs do Big Data. Era um volume de dados absurdo, chegando numa velocidade maluca e em formatos totalmente diferentes. Era óbvio que a gente ia precisar de uma arquitetura, um jeito de organizar a casa completamente novo. Beleza, o problema estava claro, né? Um monte de dados chegando de todo lado. Mas e a solução para isso? Como é que a tecnologia evoluiu para dar conta desse recado? Essa jornada é bem interessante porque ela mostra um caminho bem claro em direção a coisas mais abstratas, mais eficientes. No começo de tudo, a gente tinha o ecossistema Hadoop. Cara, era robusto, funcionava, mas era um monstro de complexidade. E era tudo on-premise, ou seja, você tinha que ter seus próprios servidores, cuidar de tudo. Aí, com o tempo, o jogo virou. O mercado foi para a nuvem, com as stacks modernas. Ali tudo é mais modular, sabe? Como pecinhas de Lego. E o mais importante, é tudo gerenciado. Essa mudança toda, no fundo, é uma busca sem fim por 2 coisas: agilidade e flexibilidade. E é aqui que a conversa começa a ficar mais filosófica, digamos assim. Uma pergunta que meio que define os limites do trabalho. Será que o jogo acaba quando a gente constrói essa infraestrutura toda poderosa e ela está lá, rodando bonitinha? É aqui que a gente para de perguntar como a gente constrói e começa a perguntar por que a gente constrói. A resposta é um sonoro não, de jeito nenhum. A pirâmide das necessidades de dados é perfeita para ilustrar isso. Pensa assim, a engenharia de dados constrói a fundação. É como construir uma biblioteca inteira. Mas o objetivo não é ter a biblioteca mais bonita. O objetivo é que as pessoas, os cientistas de dados, entrem, leiam os livros e tirem dali alguma sabedoria. A infraestrutura é o meio, gente. Nunca o objetivo final. Pois é, e entender essa diferença entre o meio e o fim nos joga direto para a segunda parte da nossa reflexão. É aqui que a gente começa a botar uma pimentinha na conversa, a questionar se ter a melhor tecnologia do mundo é o suficiente. Então vamos lá, uma pergunta que vai direto no coração de um mito muito comum na nossa área. Um pipeline de dados perfeito, todo automatizado. Ele, por si só, garante que a empresa vai ter algum valor com isso automaticamente? Não mesmo. Sozinho não garante nada. É como construir uma rede de estradas impecável, com o melhor asfalto do mundo, mas sem nenhum mapa, sem placas de sinalização e com motoristas que não sabem para onde estão indo. De que adianta? A engenharia resolve o como os dados fluem, mas não define o porquê. Ok, então se a gente já entendeu que a infraestrutura sozinha não basta, qual é o grande risco? O que acontece quando a gente foca só na beleza da arquitetura técnica e esquece das pessoas? Qual é a consequência de ter um sistema tecnicamente perfeito, mas que ninguém consegue usar? O risco é exatamente este: criar uma cidade fantasma de dados. Imagina a cena, uma infraestrutura magnífica, complexa, que custou uma fortuna, mas que está vazia. Ninguém usa, ninguém sabe como extrair respostas dali. É um investimento gigantesco que vira pó, que não gera um pingo de conhecimento, que não ajuda ninguém a tomar uma decisão melhor. E essa imagem na cidade fantasma nos leva para um lugar novo. É a nova fronteira. No momento em que a infraestrutura está pronta e a gente percebe que ela pode sim ficar vazia, um novo tipo de problema, uma nova classe de perguntas começa a surgir. E a primeira grande pergunta dessa nova fase é essa. Beleza, os dados estão coletados, estão fluindo, o pipeline está lindo. Mas e agora? Como é que uma pessoa, qualquer pessoa da organização, fica sabendo o que tem disponível ali dentro? Como ela descobre o que existe nesse oceano de informação? Pois é, aí que mora o perigo.
Se não existe um jeito de explorar, um mapa, um catálogo, aquele data lake que a gente construiu com tanto carinho vira um pântano de dados. A primeira necessidade, então, é super básica, é conseguir enxergar o que tem lá dentro. Tá, vamos imaginar que alguém, com muito esforço, encontrou um dataset que parece promissor. A pergunta que vem logo em seguida, na mesma hora, é: tá, mas posso confiar nisso aqui? De onde veio esse dado? O que cada coluna significa de verdade? Percebe? A gente sai do problema de encontrar o dado e cai direto no problema de confiar no dado. E confiança não é algo que aparece do nada, né? Ela precisa ser construída. Ela depende de contexto, depende da gente saber a linhagem do dado, ou seja, todo o caminho que ele percorreu até chegar ali. Sem esse histórico, analisar dados vira um grande chute. E para fechar, fica a pergunta que escala tudo isso. Porque veja bem, uma pessoa, sozinha, com muito esforço, talvez consiga encontrar e confiar em um dado. Mas e uma empresa inteira, com centenas de pessoas e petabytes de dados? Como é que esse processo de encontrar e confiar em dados consegue escalar? Como a gente transforma a descoberta de dados, que hoje é um ato heróico, em um processo de toda a organização? Essa é a grande questão da fronteira.